Oi, eu sou o Lucas, tô junto aqui com a Ritinha no mais um vídeo do Cine Nerd aqui, né, do quadro do canal Vai Dar Nerd, né? E roda a vinheta. Beleza, gente? Mais um vídeo aqui do Cine Nerd, dessa vez para falar do segundo episódio da segunda o segundo episódio da segunda temporada de Loki, né? Nossa, quase me bananei aqui. Né, vamos falar um pouquinho do que a gente achou desse episódio, fazer um recap do vídeo anterior. Tô mais uma vez aqui com a Ritinha, manjou muito no vídeo anterior, então não tem como, né? Time que tá ganhando a gente não mexe, já diria aquele ditado. Vamos falar um pouquinho sobre o episódio, vamos fazer um recap primeiro, né, do que aconteceu no primeiro episódio, e trazendo para esse segundo, vamos falar um pouquinho as percepções que a gente encontrou nesse episódio, o que a gente achou, as notas e por aí vai, né? Então, Ritinha, quer fazer um recap pra gente do que aconteceu no primeiro episódio? No primeiro episódio, a gente tem a volta do Loki e do Mobius na TVA, a apresentação do Obi como personagem, o gancho, né, deles indo procurar pela Sylvie para entender o que aconteceu. O primeiro episódio, ele foi um episódio fechado, assim, em questão de história, porque ele meio que apresentou pra gente o problema do desvio temporal do Loki. No mesmo episódio, ele já finalizou essa questão. Provavelmente não vai ser abordado de novo com o Loki, talvez com outro personagem. E aí a gente acabou ficando com um gancho mesmo para esse episódio dessa semana, que foi a busca pela Sylvie. Eu acho que Boa. uma coisa interessante, que a gente pode fazer um recap da semana passada, foi quando o Mobius e o Loki veem os soldados da TVA entrando por portas temporais, que não sabiam se era só para busca pela Sylvie mesmo, ou se poderia ser outra coisa. E meio que a gente tem a resposta nesse episódio dessa semana, né? Boa, perfeito. Então, acho que a Ritinha cantou a bola aqui, e quando canta a bola você já sabe, né, meu amigo? Tá fechado. Tá Adoro. fechado, né? O primeiro episódio foi um episódio, como eu comentei com vocês na review passada, que era um episódio de transição. A gente tinha uma situação, um problema, que era o deslize do Loki, né? Ele foi resolvido no mesmo episódio, deixou uns leves ganchos aqui que minimamente foram explorados aqui, né? Então, por exemplo, o lance do tear do tempo, né? A gente tem uma nova situação, um problema aqui envolvendo ele, mas a gente já chega lá. Eu gostaria de começar falando com a Ritinha da grande referência que a gente tem aqui ao cinema dos anos 50, 70 ali, né? Porque é onde efetivamente o episódio começa, né? Então a gente tem o Loki e o Mobius continuando a perseguição a Sylvie ainda, procurando por ela, tentando encontrar a Sylvie, e eles acabam parando em 1977 em Londres, no Reino Unido, na premiere do filme do Zeniac. E aqui a gente já tem a primeira grande referência ao universo Marvel em si dos quadrinhos, né? Então, o Zeniac, ele é um personagem que apareceu, a primeira aparição dele foi nos quadrinhos do Poderoso Thor, a edição 319. E aqui o Zeniac, ele tem um alter ego que é o Brad Wolf, que aqui ele divide esse papel com o X-25, né? Então, o X-25 tem um papel lá de agente da AVT, mas aqui ele tem o alter ego do Brad Wolf. Nos quadrinhos, ele era um ator, né, que fazia esse tipo de filmes de terror, trecheira. Ele acaba se envolvendo com acidentes ali numa filmagem, ele acaba sendo levado a uma dimensão paralela. Nessa dimensão ele entra em contato com o demônio Zeniac, de volta à dimensão original. Ele pirado da cabeça, a gente sabe como esse tipo de acidente nos quadrinhos consegue deixar qualquer um pirado. Então, nesses acidentes, ele começa a recriar os crimes que aconteceram nos filmes dele, né? E aí ele acaba topando com o Thor e a gente já sabe o que acontece no final. Aqui, o Zeniac, ele é um filme que ele é interpretado pelo Brad Wolf, que é o X-25, né? O agente que apareceu lá no primeiro episódio, ele estava junto com a Dox, né? Então ele é aquele agente que pega ali o bastão de poda do Loki, enfim. E aqui a gente já tem a primeira grande percepção do episódio. Aqui o X-25, ele tá com o cabelo grande, né? Então, e no episódio passado ele tava com o cabelo raspado, curtinho. Então, assim, a gente sabe que barba, cabelo de maneira geral, ele é muito bem utilizado. Ele é um recurso visual para indicar passagem de tempo. O que isso nos indica? Que o X-25 passou algum tempo ali naquela dimensão.
né? Então, naquela dimensão talvez tenha passado poucos meses ou alguns meses, enquanto pro Loki e pro Mobius talvez tenham passado ali poucos dias, né? Então, isso demonstra também que eles passaram algum tempo ali navegando entre linhas temporais, procurando a Sylvie, né, Ritinha? Isso. E acho que muito interessante da gente abordar é como que vai ser levado essa questão do Brad Wolf, que é o X5, né? O agente da TVA, dentro da série. Porque, assim, tem essa questão do personagem no quadrinho, que o Lucas apresentou brilhantemente aqui, mas, assim, na primeira temporada, quando tinha aquele mistério, né, do que seria o outro Loki que eles estavam perseguindo, e quando foi mostrado pra gente a Sylvie, eu até fiquei em dúvida se seria personagem ou se seria Lady Locke, mas Sylvie no quadrinho, no desenho, é a Encanto, que é uma outra vilã do Thor. Então, assim, meio que tem os poderes similares e acabou juntando dois personagens em um único personagem. Então, assim, será que vai ser a mesma coisa com o Brad Wolf X5 também? Será que a gente vai ver mais esse personagem? Será que ele vai fazer alguma referência do personagem do quadrinho? Que era um vilão bem barra pesada, né? Boa, né? Então, assim, a gente sabe que a Marvel gosta de pegar esse tipo de personagens que não são tão conhecidos do público e transformar eles pro universo Marvel como alguém grandioso, alguém que vai gerar de fato muito impacto. Talvez aqui na série a gente não tenha conseguido ver ainda o impacto que ele vai gerar. Ele estava mais ali como um lacaio da Dox, enfim, da Sylvie, né? Então vamos ver se ele vai ter algum tipo de importância pro Loki e pra VT de maneira geral, né? O que a gente sentiu ali foi que ele era um personagem que podia nos explicar o que estava acontecendo com a Sylvie, qual que era o plano da Dox, isso é apresentado nos momentos finais do episódio, né? Mas acho que vale destacar também um ponto aqui, querer levantar com vocês, é a questão de como o Dan DeLu, que é o diretor desse episódio, ele tenta trazer pra gente um pouco mais dessa aura mística do Thor, né? Coisa que a gente não tinha, não teve no episódio passado, tinha muito pouco na temporada anterior, a gente via muito esse lado místico do Thor com as outras variantes dele. O Thor em si, que a gente conhece, que é da nossa realidade. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Digamos assim, não tinha muito essa questão. Então aqui ele traz um pouco dessa questão do Deus da mentira, Deus da trapaça, Deus da ilusão, logo na captura do X-25, né? Ele utilizando ali os clones, imagens de outras pessoas para conseguir capturar o X20, o X5, né? X25, tô falando errado. X5, né? Com as sombras capturando ele. E ali no interrogatório é bem legal como o Dan DeLu, ele usa o jogo de câmera para, em um determinado momento, ele engrandecer o Thor, né? Ele captura a câmera de baixo para cima, né? Mais ou menos ali na direção do X5 e mostra pra gente um Loki superior, um Loki grande, denotando essa questão de o quão o Loki aqui está mais amadurecido, mais à vontade com o papel dele de agente da AVT, apesar de no episódio ele ter dito que não trabalhava para a AVT, né? Ele não era um analista da AVT. A grande realidade é que na prática não é assim que funciona. O Loki já é um funcionário da AVT, né? E mostra ali o quanto ele se sente à vontade e o quanto esse lado Deus da trapaça do Loki, ele ainda é muito forte, né? Então eu gostei bastante desse estilo de direção, das escolhas que ele toma para esse episódio, porque aqui a gente tem o Loki detetive, investigador, analista da VT que a gente aprendeu a gostar, mas traz de volta essa essência que o Loki sempre teve, de Deus da trapaça, Deus da mentira, aquela parte em que ele coloca o X5 dentro do cubo ali, tentando arrancar as informações dele, aquilo ali é genial, cara. E mostra efetivamente que o Deus da trapaça ainda está entre nós, né, Ritinha? Tipo, alguns comentários que eu vi pela internet da primeira temporada fazem referência, né, dizendo que o Loki da série foi tão desconstruído que ele passou a ser um herói. E aqui ele tá mostrando que não, ele ainda tem aqueles traços de vilão dos filmes. E eu achei isso muito interessante também. E, assim, na primeira temporada, ele e o Mobius tinham aquela dinâmica de filme policial, de ter o Good Cop e Bad Cop. E aqui nesse episódio, a gente teve os dois sendo muito Bad Cop. Não teve Good Cop dessa vez. Boa, né? A gente quer ver isso, né? O que a gente quer ver, pelo menos, é o Loki usando todas as suas artimanhas, todos os seus recursos, né? A gente aprendeu a gostar desse lado detetive, mas a gente quer ver mais o Deus da trapaça. A gente não pode esquecer, o Loki, gente, ele é um deus.
Assim como o Thor, ele é um deus, né? Às vezes a gente esquece isso porque a gente tá no universo de super-heróis, mas o Loki, ele é um deus, ele é uma divindade, né? E aí, avançando um pouquinho mais no episódio, a gente tem finalmente o plano da Dox. No final, a gente não comentou no review passado, mas tava na cara que ela tava planejando alguma coisa com o X5. Ela não aceitou muito bem o discurso da B15, do Mobius e do Loki ali, da verdade, o fato de todas as variantes, de todas as pessoas ali da VT serem variantes com suas vidas em suas linhas do tempo e que foram arrancadas de lá por aquele que permanece, né, que apagou as memórias deles. Então, e aqui a gente descobre o plano que é maléfico, né? E a Sylvie acaba ajudando também. Então, o Loki junto com o Mobius e o X5 vão até aquele McDonald's. E a Sylvie agora está trabalhando naquele McDonald's. Tá aí uma bela surpresa, né? Uma baita surpresa pra gente. E junto com a Sylvie, eles acabam descobrindo um plano da Dox, né? Conta pra gente aí, Ritinha, esse plano. Quais são as reverberações das consequências que esse plano pode ter aí pros próximos episódios, talvez até pro futuro do MCU aí. Pois é, no primeiro episódio, a gente viu que foram vários soldados completamente preparados, assim, eles estavam indo com bolsa, armamento pesado, e uma vez até questiona, né? Tudo isso para capturar Sylvie, e aqui a gente tem a resposta, não, né? Então, assim, se na primeira temporada eles faziam a poda das linhas temporais, mas não tinham aquele peso, aquele impacto, que eles estavam acabando com milhões de vidas, com pessoas, assim, aqui a gente vai ter isso de volta, mas a gente vai ter o agravo que agora eles sabem que podando as linhas temporais, eles estão basicamente dizimando populações inteiras. Eu achei isso muito interessante de ser abordado assim, do jeito que foi. A Dox, ela parece um personagem muito interessante, apesar de a gente não saber muito das motivações, do que levou, se ela está de acordo com o plano daquele que permanece. Talvez ela seja uma aliada da Ravonna, que ainda não apareceu nessa temporada diretamente, né? A gente só ouviu gravações da voz dela conversando com outros personagens. Mas é interessante, assim, do jeito que foi abordada. Porém, ela fez uma coisa horrível, fez uma coisa péssima, né? Mas a gente também tem a questão da urgência, que é lidar com as linhas temporais. Porque o próprio Obi, dentro desse episódio, ele fala que vai entrar em colapso a qualquer momento o PA. Então a gente precisa dar um jeito. Acabou que ela dizimou com essas linhas temporais, mas deu um tempo a mais, né? Até conseguir uma solução para esse problema do colapso. A gente pode resumir essa ação do plano da Dox aí como um mal que veio pro bem, né? Então no final ela conseguiu dar mais tempo pra VT ali, pra o Obi usar a máquina dele ali pra conseguir acertar as linhas do tempo que estavam se ramificando no tear ali do tempo. A gente sabe que ele tá prestes a colapsar. Talvez, aí é uma suposição minha, conectando com aquela parte do trailer em que o Mobius e o Loki, eles encontram o Kang na linha temporal, né? O Kang ali fazendo, pra quem assistiu o trailer, enfim, tem uma partezinha ali em que o Kang, ele tá numa feira de ciências em Chicago e ele demonstra o maquinário, né? Esse maquinário ele é bem parecido com o TEAR e talvez como solução de último, talvez como último recurso, seja voltar ao tempo, encontrar aquele que permanece, que nesse caso aí é o cientista, e pedir para eles talvez ajudarem eles a conseguir consertar o TEAR, né? O próprio Obi fala no episódio que eles precisam da aura daquele que permanece para poder acessar ali as portas que estão trancadas para poder consertar o TEAR. Então, das duas uma, eles vão chamar o Kang ali, né? Para poder abrir as portas ou precisar do Kang para ajudar com o TEAR. Talvez o equipamento do Obi não seja suficiente ali para resolver o problema. Aqui a gente pode até partir para teorias mais pesadas, né? Porque a gente sabe que existe a Ravonna está conversando com uma variante do Kang, não sabemos se é aquele que permanece ou se é outra variante. Sabemos que a Senhorita Minutos está ajudando a Ravonna, mas rumores dizem que esse Victor Timely, que é essa variante do Kang dos anos 50, não seria um vilão. Então a gente fica assim, então qual vai ser o vilão dessa temporada? Eu apostaria na Dox. Depois do que ela fez. Eles conseguiram prender alguns agentes da Dox ali, mas a própria Dox conseguiu fugir junto com alguns soldados, né?
talvez ela seja o prelúdio de algo maior, né? O Loki, em um diálogo com o Mobius ali, ele relembra, né, o ataque a Nova York no primeiro filme dos Vingadores, e ali a gente achava que o Loki seria um dos grandes vilões, e na verdade o Loki ele era o prenúncio de algo maior. Se a gente for especular, talvez alguém que a gente não espera seja o grande vilão. Talvez o Obi Eu possa acho ser. isso. Talvez o Obi seja um desses vilão, assim, no sentido de, tipo assim, ele não. Talvez ele não queira de fato ajudar eles a consertarem o tear. Talvez ele só esteja. Como a gente pode colocar aqui? Talvez ele só esteja adiando o Dando inevitável. uma falsa Digamos, esperança, né? uma falsa esperança pra eles. Enfim, a gente pode especular à vontade, né? A Assim, gente. eu mesmo não acredito que o Kang com o Jonathan Majors vão ser vilões nessa temporada de Loki. Até porque eu acredito que eles vão guardar um pouco mais para o filme, né? Dinastia Kang. Mas estamos aí aguardando os próximos episódios. Boa, O que perfeito. você achou da cena do reencontro da Loki do. Nossa, me enrolei aqui. O que você achou da cena de reencontro do Loki e da Sylvie? Esperava mais. Ficou muito. Eu Assim, vou dizer que eu gostei da parte da cena de luta. Eu gostei que foi muito Super Gêmeos ativar. Por favor, Vini, coloca aqui, editor, um pedacinho de Super Gêmeos ativando os poderes, porque foi muito isso. boa. Boa. Chamando o Dr. Rancho Crutes! Chamando o Dr. Rancho Crutes! Eu gostei da cena de ação, como eu falei aqui, pontuei, né? Eu tava sentindo um pouco de falta desse Loki de usando a parça, sabe? Usando magia. E ver ele usando ali junto com a Sylvie foi muito legal, né? No final das contas, os dois são Lokis, né? A gente acaba muitas vezes esquecendo. Mas as cenas de diálogo mesmo, que talvez precisasse de um pouco mais de explicação, por assim dizer, eu achei... faltou. Eu acho que assim, o que eles tentaram colocar foi o silêncio aqui, ele vai ter uma carga dramática. E teve realmente, mas pô, a gente tava esperando isso, cara. O Loki e a Sylvie encontrando o que vai acontecer, vai rolar treta, não vai. E eu senti que tava muito faltou, sabe? No meu sentimento assim, teve Faltou um um peso drama, dramático. Assim, eu acho que o drama teve. O que eu queria aqui, talvez eu com a minha falsa expectativa, uma expectativa desmedida, é que de fato houvesse um diálogo em que fosse mais aponta-dedo, tipo, meu, tá dando chabu no multiverso porque você fez a cagada, né? E aí, sabe, rolar aquela leve trocaçãozinha ali Aquela sincera, DR, né? aquela DRzinha, e não tem, parece que o Loki foi meio, Mas eu lá acho que vai o isso cão vai arrependido. ser- Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Enfim, Eu pra acho quem que isso pegou, vai ser pegou. diluído nos próximos episódios, né? Talvez sim, Eu talvez acho que sim. uma coisa interessante também nesse episódio foi a conversa do Mobius com o Loki. Porque assim, a gente viu que durante o interrogatório do Brad, né, o Mobius ele perdeu a compostura total. E assim, achei interessante que já meteram aquele gancho, né? De ver qual seria a vida do Mobius. Porque, querendo ou não, cada um dos agentes da TVA, eles foram atrás de ver como eram suas vidas na linha temporal. Mas o Mobius não. E eu achei muito interessante ele dizer assim, e se sua vida for ruim? E o Mobius responder, eu tô acostumado a lidar com o ruim. O meu medo é se for Ser bom. boa. Se for bom, não vou conseguir voltar. Eu achei muito Achei pancada. interessante, né? Se for uma discussão mesmo, não sei se vai ser nessa temporada que a gente vai ter a vida do Mobius, acredito que sim, né? Se a gente já tem esse gancho agora. Mas eu acho que vai ser drama, vai ser porrada. Eu acho que entra muito naquele dilema, né? Porque agora o Mobius, você vê que ele... O que eles tentaram colocar aqui foi um princípio de divisão interna que o Mobius está sentindo. Ele sabe que ele tem que consertar as linhas do multiverso, ele sabe que ele tem um papel como analista da VT, que ele gosta desse papel, mas ao mesmo tempo ele se questiona, cara, e a minha vida que eu tinha antes de vir pra cá? Ela é boa, ela é ruim? Eu prefiro imaginar que ela seja ruim, porque se ela for ruim, tá tudo certo. Eu tô aqui na VT, gosto do que eu faço e deixei esse lado pra trás, mas e se for boa? E se eu tiver uma família, enfim, se eu tiver o meu jet ski lá, enfim...
E é interessante como eles podem elevar essa discussão para os próximos episódios, se eventualmente precisarem visitar a linha do tempo em que o Mobius foi retirado, enfim, como era a vida dele. Acho que vai ser um ponto assim de contraste pro personagem muito bom, né? E Ritinha, me fala aí, que nota você dá para esse episódio? Eu vou dar uma nota 8, porque eu acho que é um episódio que eu esperava um pouquinho mais. O primeiro episódio ele foi muito bom. Ele fez uma transição bacana da primeira para a segunda temporada. E eu vim no hype assim, pra esse segundo episódio. Inclusive, eu assisti às 10 da noite, logo que saiu. Mas, assim, foi um episódio que existiu, na minha opinião. Não foi um episódio ruim. Mas Episódios que existem. Nossa. E tu, o que tu achou do episódio? Cara, eu concordo contigo, dou a nota 8 também, então fica aqui, nós dois demos as mesmas notas. Eu acho que as percepções foram parecidas, eu gostei demais, acho que pra mim o ponto mais positivo desse episódio foi o Loki usando os poderes de ilusão, trapaça, os poderes ali no começo e no final do episódio. Eu acho que foi um grande ponto alto do episódio, foi o Loki usando esses poderes. Mas eu esperava, talvez, um pouco mais da interação dele com a Sylvie, né? A Sylvie veio, ajudou com um leve problema ali que eles tiveram e já saiu de novo. Pô, eu queria mais. Eu entendi o fato da Sylvie, por exemplo, não ficar com eles ali. Ela acha que a VT é um câncer, que a VT é o problema. Mas, cara, beleza. Qual que é a sua solução, Sylvie? É não ter? Calma, pera lá. É destruir as linhas, sabe? Falta mais. Eu acho que eles ainda vão trabalhar isso. E, assim... Eu acho que a Sylvie, ela tem planos pra linha temporal que ela tá. O final do episódio, bem no finalzinho, que ela tá deitada em cima daquela picape e que ela tem a interação com aquele colaborador ali do McDonald's, eu sinto que ela talvez tenha planos pra aquela linha do tempo. Ela gosta de lá, eu tenho certeza que ela gosta, mas eu acho que ela tem planos porque ela tava segurando aquela pedra, aquela moeda ali que ela usou no final da temporada passada. Eu acho que ela tem planos para aquilo ali. Eu acho que ela vai tentar manter aquela linha do tempo, pelo menos aquela, estável. Eu não sei se ela tem planos para substituir a AVT, o que ela acha que é viável, mas eu acho que ela tem planos. Mas eu esperava talvez um pouco mais da interação dela com o Loki. E concordo contigo, Ritinha. Acho que 8, o primeiro episódio mandou muito bem na transição entre temporadas, mas falta, sabe, mais ganchos, assim. Eu acho que o plano da Dox foi sensacional, gostei muito desse plot, ela explodia ali, porque mostrou um lado da VT meio terrorista, que a gente não sentia, mas se você for parar pra pensar ao pé da letra, a VT, ela é uma agência terrorista. Ela acaba com linhas do tempo. Antes era de maneira mais discreta, podando pessoas específicas. Agora não, ela explode mesmo e não tá nem aí pra nada, sabe? Vamos ver, né, como os outros analistas da AVT eles vão recepcionar essa atitude e mostra pro telespectador, tipo, talvez a Sylvie não esteja tão errada assim em se tratando da AVT. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios, né? E vocês, espectadores, mandem a opinião de vocês também. Easter eggs que a gente não viu, qual a opinião de vocês sobre o episódio. E é isso. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Ó, e se você tiver interesse em se tornar parceiro aqui do Vai da Nerd, com essa volta aí do canal, tá aqui, né, torne-se parceiro, se inscreva, deixa o like, entre em contato com a gente nas informações que vão estar aqui na descrição, pela DM do Instagram, pelo e-mail de contato. E é isso, pessoal, mais um episódio do Cine Nerd. Digam aqui o que vocês acharam, né, referências, easter eggs, enfim. E nos vemos no próximo episódio. Valeu e tchau! Tchau!